Nós estamos numa série sobre oração, quebrantamento, busca, invocar, bater na porta, clamar ao Senhor. Domingo passado nós falamos sobre um homem que buscou Jesus. Sua filha estava enferma e ele voltando para casa, sua filha morre. Jesus disse para ele: já que você me procurou, agora eu quero que você creia. E ele creu, chegou em casa, e Jesus realizou o milagre, ressuscitando a filha de Jairo. Hoje eu quero falar sobre uma mulher que buscou ao Senhor também até encontrá-lo. Ela não desistiu de seu milagre e quebrantou-se até que o milagre acontecesse. E a Bíblia registra o seu quebrantamento, o como que ela se entrega a Jesus. No caso, como que ela se entrega a Jeová, o Senhor. Ela é mãe de um dos maiores profetas da história bíblica, ao ponto que o próprio Jesus é comparado a ele como o profeta do Senhor, o profeta esperado. Seu nome, Ana. Seu filho, Samuel. Samuel consagrou 2 reis em Israel. É Samuel que faz a transição de uma nação teocrática para uma nação monárquica. Ele transforma Israel em uma monarquia, consagrando Saul, o primeiro rei, e depois consagra Davi, o seu sucessor. Samuel foi o último dos juízes, o sacerdote que legislava, que cuidava, que decidia. Nos dias dos juízes, faltava profeta, faltava liderança, faltava um sacerdócio respeitado, faltava um homem de Deus. Samuel completa tudo isso. Samuel é um profeta, sacerdote respeitado, uma liderança respeitada, um homem de Deus. Ao ponto que Jesus é apontado como o profeta do Senhor, como Samuel. E o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Samuel é os capítulos que dão origem ao nascimento dessa criança, que mais tarde se torna um adolescente, um jovem, um sacerdote. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, aqueles que trouxeram Bíblia de papel, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. E aquele que trouxe o sabre de luz, conecte. Em 1 Samuel, o capítulo de número 1, o verso de número 1. Houve um homem... Peraí, já fui logo. Mas todo mundo achou? Amém? Vou esperar você achar aí para você se conectar bem. Entendeu por que que eu venho de casaco? É por isso. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, a primeira, e a outra se chamava Penina, a segunda. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Verso de número 4. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porção
do sacrifício, a porção do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Verso 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado ela sem filhos. 7. Isso acontecia ano após ano. E todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Versículo de número 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Verso 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Só até aqui. O texto fala do pai de Samuel, Eucana. E diz que Eucana tinha duas mulheres. Ana, a primeira, Penina, a segunda. Naquela época, eles eram regidos por um código, chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei, e também justo, que estabeleceu regras, leis, aonde os povos de toda aquela região medo-persa, toda aquela região ali, ela iria se conduzir por leis, e essas leis se estenderam até a região da Cananeia, foi inclusive, algumas chegam a dizer que ela se estendeu até o Egito, e naquela época os povos se regiam por esse código, chamado Código de Hammurabi, ou as leis de Hammurabi. Era uma época em que havia tempo de guerra, a economia era toda braçal, as nações estavam se formando, os exércitos estavam se formando. Então o que era preciso? Homem. Mulheres precisavam dar filhos homem. Dessa forma, o Código de Hammurabi diz que se um homem se casa com a mulher amada, mas a mulher amada não pode ter filhos, ele pode ter uma segunda esposa, para que essa segunda esposa lhe conceda filhos. Moisés chega a utilizar-se na nossa Bíblia, que, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, as leis de Deus, porque existem os 10 mandamentos, mas existe também 612 preceitos, que são leis sociais estabelecidas para o povo de Israel, como identidade de uma nação, a qual Moisés escreveu. Algumas destas leis são, na verdade, repetições do Código de Hammurabi, que é anterior ao Pentateuco, como, por exemplo, olho por olho, dente por dente. E Deuteronômio, capítulo 21, vai colocar esse código de que, se o homem não consegue ter um primogênito, ele pode ter uma segunda esposa para lhe gerar um primogênito. A ideia de Moisés é a primogenitura para que a tribo, ou para que o nome daquele homem não se inspire, não acabe. Mas no caso do Código de Hammurabi, é para estabelecer-se exércitos, é uma economia braçal, é uma formação de nação. Então, não ter filhos naquela época é uma desonra para a mulher, é uma culpa social para a mulher, porque ela precisava
ela precisava responder pelo exército da nação, pela nação que se estabelece, pelo cultivo, pela economia agrária, pela economia pecuária, e tudo isso era feito por braço de homens. Então, quando isso não acontecia, havia uma culpa na cabeça da mulher, havia uma culpa social. As pessoas olhavam para aquela mulher como uma desgraça na família, como uma coisa que deu errado, ao ponto que a teologia judaica vai entender isso como maldição. Porque o que é maldição, pela teologia judaica, pela Bíblia, é quando algo dá errado. Você está entendendo? Sim ou não? Você está prestando atenção? Ok. Estou pregando para você, tá? Então presta atenção. É quando algo está errado. Então você passa a entender, pela teologia judaica, que maldição é quando Deus impede você de prosperar. E bênção é quando Deus autoriza você a prosperar. Então, a prosperidade estava condicionada à bênção. E quando algo dá errado, está condicionado à maldição. Então, maldição na Bíblia é quando tudo dá errado. Bênção é quando tudo dá certo. Essa é a ideia da teologia do Antigo Testamento. Por isso que quando alguma coisa não acontece conforme era para acontecer, maldição. E a maldição, ela é atribuída a Deus. Por quê? Deus não permitia que aquilo acontecesse. Por isso que o texto, em relação a Ana, está escrito assim: Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Então Ana está vivendo uma maldição trazida por Deus. Esse é o entendimento da teologia judaica. É claro que naquela época eles não sabiam que alguém não tem filho por várias razões. Pode ser uma deficiência orgânica, pode ser uma questão hormonal, falta até de vitaminas, pode ser por razões, se um homem pega peso, ele pode ter até desenvolver doenças que impedem ele de fazer filhos. Hoje, a esterilidade é uma coisa muito natural, muito simples. Mas naquela época, não. Naquela época era maldição. O Senhor havia fechado o ventre, diz o versículo de número 5. O Senhor havia cerrado a madre, diz o versículo de número 6. É o Senhor que não permitiu que isso acontecesse. Então você imagine que isso está dentro de Ana. Eu sou amaldiçoada. Deus, de uma certa forma, me impede de que eu cumpra o propósito, que é o propósito pelo qual Ele estabeleceu para mim. Porque o entendimento deles era que Deus era responsável pelas coisas ruins. Tudo é a vontade de Deus. Só que com Ana tem algo mais agravante ainda. O que é que agrava em Ana? É que parece-me que Eucana era alguém rico. Por quê, pastor? Porque ele ia ao templo ano após ano. E nem todo mundo tinha como custear essa ida ao templo ano após ano. Então, Eucana prosperava. E Penina tinha filhos e filhas. Muitos filhos e muitas filhas. Então você vê Penina fazendo filhos, então o problema não era de Eucana. Penina fazendo filhos e filhas, Eucana prosperando financeiramente, e Ana não estava cumprindo o seu papel. Então isso entra na cabeça de Ana como ela sendo a culpada. Porque havia prosperidade na casa de Eucana. Então o problema era com Ana, era sobre Ana. Então Ana se sente que ela era a dor da família, a dor de Eucana, os olhares da sociedade, a culpa divina. Porque o texto diz, Deus não permitiu, impediu, cessou que ela não tivesse filhos. Ou seja, para Ana, ela poderia ter duas atitudes. Ou melhor, algumas atitudes. Ela podia culpar Deus.
Deus é o culpado da condição que eu estou. Ela poderia culpar Deus por ela não ter. Ela poderia culpar Deus por ela não ter alcançado. Ela poderia culpar Deus por ela ter nascido como ela nasceu, vivido como ela viveu. Ou ela poderia acomodar-se, já que Deus quis assim, assim será. Seja feita a vontade de Deus. Se eu nasci e não tenho filhos, se Deus cerrou a minha madre, então, seja feita a vontade de Deus. Ela poderia talvez entrar em guerra com Eucana. Ela poderia talvez ser uma pessoa chata. Poderia ser amargurada. Poderia ser gente complicada. Porque ela carregava dentro dela o seu trauma. O trauma dela, o seu trauma interior. E para completar o seu trauma interior, ainda tem uma Penina. Que o texto vai dizer que Penina a irritava. Versículo 6. Penina era sua rival e a provocava e a irritava profundamente. Versículo de número 6. Está aí. Está aí. 1:6. De eu citar o texto, manda ver. Versículo número 6. Não, versículo de número 6 do capítulo 1. Eu não vou sair do capítulo 1. A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, além dela ter o seu problema pessoal, ainda tinha alguém que era mal amada, porque Penina era mal amada. Parece que ela estava ali só para procriar, porque o texto diz que Eucana amava Ana e dava uma porção dobrada para Ana do que ele dava para Penina. Ou seja, Ana era amada e Penina era mal amada. Tem gente na vida que é mal amado. Você conhece gente mal amado? Amargo, chato, quer se meter na tua vida, está sempre de mau humor, sempre reclamando, sempre resmungando, sempre criticando. Conhece gente assim, mal amado? Sim ou não? Se não conhece, eu te apresento, eu conheço alguns. Gente mal amado. E ela era mal amada. E ela estava ali brigando com Ana, porque Ana era amada. Então você tem Ana com o seu problema pessoal, que ela poderia culpar Deus, e ainda tem um monte de gente irritando ela, tirando a paz dela. Porque tem gente que parece que veio esse mundo só para tirar a paz. É ou não é? Tem que ser assim só para tirar a paz. E ela tem uma Penina ali de lado. Então Ana sofria. Sofria com a sua dor, sofria com os seus inimigos. Crente também tem inimigos. Pessoas sofrem. Você está me entendendo? Sim ou não? Pessoas sofrem. Sofrem percas, portas fechadas, solidão, calúnia, fofoca, traição. Sofre. Muitas das vezes, já falei isso, nós passamos pelo deserto, porque Deus quer nos ensinar algo. Mas tem gente que decide fazer moradia no deserto, e não quer sair dali. Jesus disse uma certa vez: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu sei como vencer o mundo, eu venci o mundo. Ele não disse que vocês também vencerão. É só você pegar a chave, que é o bom ânimo, para vencer as aflições. Ana tinha um problema, e ela precisava resolver.
Quando a gente tem um problema, a gente precisa resolver, sim ou não? Ana foi resolver. Diz a Bíblia no verso de número 10. No verso de número 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Deixa eu ver como é que está escrito ali. Após terem comido e bebido em Siló, assentado junto ao pilar. Você está, filho, com qual versão? RA? Tem NVT aí? NVT? Tem? Mete bronca. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Ana se levantou. Levantou-se. Reagiu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos problemas você tem? Eu tenho muitos. Mas a pergunta que eu faço não é se você tem problema, porque todo mundo tem. A pergunta que eu faço é: você está reagindo? Ou vai viver acomodado com ele? Ana reagiu. Gente, quando a gente tem um problema, a gente precisa achar uma solução. Então Ana reagiu. Agora, como foi a reação de Ana? De que maneira ela reagiu? Primeiro, ela estava no templo, lugar certo. Segundo, ela estava orando. O texto diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. Então, resposta de crente é através de oração. Você entende isso? Resposta de crente é através de oração. Ana poderia ter decidido pular no pescoço de Penina, mas não resolveria o problema dela. Resolveria? Não. Ana poderia pegar o maior quebra-pau com Eucana. Resolveria? Não resolveria. Ana poderia culpar a Deus. Resolveria? Não resolveria. Então o que foi que Ana fez? Ana decidiu orar. O nosso problema é que está faltando oração. O povo não ora. A igreja desaprendeu a orar. Sala de oração, 5 pessoas. Consagração, 20 pessoas. Vigília, 30 pessoas. Cantor fulano de tal, 500 pessoas. As pessoas desaprenderam a orar. Versículo 10. Ana orou e chorou muito. Versículo 11. Fez um voto. Versículo 12. Perseverou em oração. Balbuciava, gemia, nem seus lábios mexiam. Versículo 13. Chorou silenciosamente. Isso é quebrantamento. Impossível alguém que ora ser vencido pelo diabo. Jesus é levado ao deserto, diz a Bíblia, e ficou lá em oração, em jejum, 40 dias e 40 noites. Terminado esse período de oração e de jejum, o diabo veio para tentá-lo. O diabo saiu dali, vencido ou vitorioso? Vencido. O diabo não vence um crente que ora. O diabo não vence um crente que ora. O inferno não tem poder sobre um crente que ora. Foi que Ana foi fazer? Buscou em oração. Ela estava amargurada com a sua alma estava amargurada. Nós não somos isentos de problemas na alma. Nós não somos isentos de problema na vida. Nós não somos isentos de penina. Mas Jesus sempre nos mostra o caminho. A palavra nos mostra o caminho. Quando alguém se levantar contra você, deixa eu te dar uma resposta.
3 horas da manhã, levanta para orar. Quando alguém decidir armar uma arapuca contra você, deixa eu te dar uma resposta. Entra pelas madrugadas orando. Quando alguém se levantar contra você, vem na consagração. Vem nos cultos das 6 horas da manhã na semana da primícia. Falar em consagração, nós estamos com consagração todos os sábados até o final do mês. A oração continua sendo a resposta do crente. Agora, não é aquela oração de 2 minutos. Não é aquela que você parece que passou não, tem 2 horas orando, vai olhar no relógio, 2 minutos. Não é aquela oração de valeu Jesus, estou bem. Quem faz o SVP sabe que a gente fica lá um tempo, orando, consagrando. Você sabe do resultado. Todo quebrantamento produz resultado. Pastor, eu estou com esse problema aqui, como é que eu resolvo? Deixa eu te dar um conselho, vai orar. Pastor, como é que resolve essa situação? Vai orar. Eu e a pastora Leonor, há uns 2 meses atrás, começou a se levantar, ter um levante do inferno. E o inferno começou a se levantar. A gente chegou em casa e a pastora falou assim: eu vou começar a orar agora toda madrugada. E Deus vai começar a mudar isso daí. Quem se levantar contra a igreja se levanta para cair. Nós aprendemos isso. E quando chega no verso de número 11, ela faz uma oração. E esse verso de número 11, eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu vou só pincelar rapidamente. Esse verso de número 11, isso dá uma mensagem. Atenção, pregadores, isso dá uma mensagem. Tem um monte de... Esse versículo é carregado de verdades. Eu vou citar 3. Sobre Deus. Ela diz: Senhor dos exércitos, primeiro, Deus é poderoso. O Senhor dos exércitos nunca perdeu uma batalha. Segundo, ela diz: se de fato olhares... Ela está dizendo, o Senhor é soberano. Se o Senhor botar o olho, a coisa muda. E ela diz: atentas para a tua serva. Eu sou servo. Eu te conheço. Eu te conheço. Sabe por que um crente vai em oração? Porque ele conhece. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vou tornar a repetir. Quem conhece o Senhor, cai aos seus pés. O centurião mandou os servos falar com Jesus. Meu servo está doente. Jesus disse: vamos lá. Não precisa. Basta uma palavra tua. E o meu criado será curado. Jesus disse: não vi tanta fé em Israel como desse homem. Eu acho que ele deve ter ouvido em casa. O Nazareno curou. O Nazareno trouxe vista ao cego. O Nazareno restaurou. O Nazareno expulsou o demônio. O Nazareno trouxe de volta a vida. E ele foi ouvindo, E a fé vem pelo... Quando Jesus foi lá, ele disse: eu não sou digno, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu escravo será curado. Quem conhece Jesus, as coisas mudam. Não é sobre religião, é sobre fé. Não é sobre religião, é sobre oração. Não é sobre religião, é sobre cair aos pés. Não é sobre religião, é sobre uma igreja que ora. Ana conhecia o Senhor. Ano após ano, ela foi conhecendo o Senhor.
Então ela chega dentro do templo e ela faz uma oração. Olha a oração. Se responderes a minha oração e me deres um filho. A minha versão diz, um filho homem. Se me deres um filho homem. Se me deres um filho homem. Ela diz, uma oração específica. Sabe o que muitas vezes está faltando? Uma oração específica. O que é que está faltando na tua casa? O que é que está faltando em você? O que é que está faltando? Talvez é você fazer uma oração específica. Fazer uma oração de verdade. Colocar diante de Deus exatamente os pontos nos is. Está faltando isso talvez. Uma oração específica. A oração que vai resolver o problema da tua casa. A oração que vai resolver o problema dos teus filhos. A oração que vai resolver o problema do teu trabalho, da tua empresa, da tua relação. Uma oração que vai resolver o problema da tua saúde. Uma oração específica. Deus está esperando de você uma oração específica. Deus está esperando de você uma oração real. De você dizer para Ele exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo é que só a tua alma entende, só o teu coração entende, só a tua mente entende, só você entende, é o que está faltando. Deus quer ouvir a tua oração. E Ana faz uma oração específica, eu quero um filho, e eu quero um filho homem. E ela disse, se o Senhor me der, eu vou dedicar ele todos os dias de sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. O voto que Ana faz é um chamado voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? É um voto que não passava navalha, se vestia de uma certa forma, não podia comer certas coisas. Então todo mundo, quando olhava para aquela pessoa, sabia que aquele rapaz tinha sido uma promessa de Deus ou um milagre de Deus. Então Ana está dizendo, Deus, se o Senhor atender a minha oração, o resultado dela vai glorificar o teu nome. Todo mundo vai ver que é uma resposta de Deus. Eu vou postar no Instagram. E se for velho, bota no Facebook. Eu vou postar. Todo mundo vai saber que o Senhor ainda atende oração de quem clama. O Senhor ainda responde quem bate. O Senhor ainda atende quem busca. O Senhor é Deus. Eu vou atrás. Eu vou atrás. E o Senhor vai responder. E se o Senhor responder, eu farei um voto de Nazireu. E ninguém, absolutamente ninguém, terá dúvida que veio do Senhor. A Bíblia diz que Ana faz esta oração. E ela decide entregar. E no verso 12, diz que ela continuava a orar diante do Senhor. Ou seja, ela não orou apenas uma vez. O texto chega a dizer, não apenas continuava. Tem algumas versões que diz assim, e ela perseverou na presença do Senhor. Quanto tempo você fica na presença de Deus, irmãos? Nós estamos vivendo uma igreja que falta milagres. Nós estamos vivendo uma igreja que falta poder. Nós estamos vivendo uma igreja, sabe, eu começo muitas vezes, alguém chegou para mim e disse, pastor, eu fui numa igreja tal, numa igreja tal, numa igreja tal. Uma igreja fria. Eu não sei como é que as pessoas conseguem diagnosticar o que é frio ou o que é quente. O que eu posso diagnosticar é que Deus atende a oração. Ele ainda responde a crente que ora. Ele ainda responde a crente que tem um tempo de manhã com Ele, que tem um tempo à tarde com Ele, que tem um tempo à noite com Ele, que vai ao seu quarto secreto, que vem à consagração, que vem à tarde com Deus. Deus ainda atende crente que ora. E ela disse, se o Senhor atender, todo mundo vai ver que Ele é resposta de oração. E ela está lá orando, quando o sacerdote
olha e vê que ela está com a boca trêmula. E a boca trêmula de Ana faz com que ele ache que ela está bêbada, embriagada. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eli acha que Ana está bêbada porque os seus filhos, Ófine e Finéias, são dois bêbados promíscuos. Então Eli olha para ela e passa a régua nela como ele vê ou como ele é. As pessoas sempre vão te julgar baseado no que, se ela estivesse no seu lugar, ela faria. Então elas acham que você mente, porque se ela estivesse no seu lugar, ela mentiria. Elas acham que você rouba, porque se ela estivesse no seu lugar, ela roubava. Ou seja, quando alguém está falando de você, não revela quem você é, revela o que a pessoa é, quando ela acusa você de alguma coisa. Então, cuidado até quando você acusa. Porque quando você acusa, quando você fala, você revela o que você faria se você estivesse lá. Quando a gente fala de alguém, critica alguém, a gente revela quem nós somos, não quem o outro é. Quando os outros nos acusam, falam da gente, os outros dizem quem eles são quando eles nos acusam. Claro, se isso não for verdade. Porque se isso for verdade, não é uma falsidade, não é uma calúnia, é uma veracidade de um fato. Mas se as pessoas te acusam de uma mentira, elas só revelam o que elas são, não o que você é. E quando Eli vai lá e diz que Ana está bêbada, é porque ele tinha em casa os seus filhos, que eram promíscuos e bêbados. Então ele julga todo mundo segundo a régua dele, não segundo o que é. Só que a Bíblia diz que mesmo Eli dizendo para ela, filha, uma hora dessa, você bêbada. Ana não responde a ele com malcriação, Ana responde com delicadeza. Meu Senhor. Por quê? Porque primeiro ela não estava, segundo ela não é, segundo ela está respeitando o sacerdote. Então ela diz, meu Senhor, eu não estou bêbada. Isso é aflição de alma. Eu estou sofrendo muito. Há muita dor no meu coração. Porque eu estou buscando a Deus e Deus não me responde. Eu estou batendo na porta e Ele não abre. Eu estou indo atrás e Ele não me diz nada. E durante todo o texto, Deus continua sem responder Ana. Existem milagres que Deus não vai responder, mas Ele vai fazer. Existem milagres que Deus não vai mandar sinais, mas Ele vai fazer na sua vida. E ela diz, meu Senhor, eu não posso. E ela não desiste. Ana não desiste. Tem gente que nos acusa para tentar nos parar. Tem gente que nos acusa para tentar nos impedir. Tem gente que quer infernizar a vida da gente. Mas Ana já estava acostumada, já tinha Penina ali, já tinha passado no curso de importunação. Então ela diz, não, meu Senhor, não é isso. Eu estou aqui diante de Deus. Do Deus que eu sei que pode. Do Deus que eu sei que faz. Do Deus que eu sei que realiza. Do Deus que eu sei que pode agir na minha vida. Ele diz, filha, vai embora, vai em paz, já está na hora de fechar a igreja. Pode ir, está na bênção. Pode ir, vai em paz. Sérgio está vindo aí para fechar a igreja, vai embora. Vai em paz. E ela levantou-se e foi embora. E a Bíblia diz que ela se levanta, vai embora. E o texto diz, no verso de número 18, que ela respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Segundo a sua palavra, que Deus me responda. E então ela seguiu o seu caminho e comeu alguma coisa, e seu semblante já não era mais triste.
A oração devolveu o apetite de Ana e tirou a tristeza do seu coração. Oração responde à alma. A alma está triste, vá orar. A alma está depressiva, vá orar. Você não sabe o que fazer, vá orar. A oração resolve o problema das pessoas. Sabe o que está faltando? Oração. Ana orou, a tristeza foi embora. Quem trouxe o dedo de profeta? Quem trouxe esse dedo hoje aqui? Quem deixou em casa não precisa fazer, mas esse daqui é o de profeta, esse aqui é o de profeta. Não aponte assim, porque quem aponta assim é acusador. Agora, quem faz assim é profeta. Então, não bota o dedo na cara de ninguém não, que isso é dedo de acusador. Dedo de profeta não é assim não, dedo de profeta é assim. Profeta é assim, ei, escute. Tem profeta aí, sim ou não? Profeta, deixa eu explicar a você o que é. Profeta é do grego profetês, aquele que profere o que Deus diz. Então você vai agora pegar o dedo de profeta e vai proferir o que Deus diz. Você vai virar a pessoa que está do seu lado dizendo assim, e vai dizer assim para ela: escute, Deus quer fazer, mas você vá orar. Deus quer fazer, mas você vai orar. Oração muda. Uma oração salva. Oração transforma. Oração traz de longe para perto. Oração abre mar vermelho. Oração faz anjo dentro lá da cova dos leões bater papo com Daniel. Oração para o sol e a lua. Oração traz aquele que estava perdido para o lugar que Deus quer. Oração. Oração. Oração que muda a história. E Ana diz assim: Deus, eu estou aqui orando. Aí a Bíblia diz assim, versículo de número 19. Eles se levantaram de madrugada, adoraram a Deus, voltaram para casa em Ramá. E então Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, abençoou ela. Oração resolve sim ou não? Mas se eles tivessem tido relação, se eles não tivessem tido relação, Samuel tinha nascido? Não, só Jesus. O resto não. Então, oração resolve. Mas é preciso que você faça a sua parte. Quem trouxe o dedo de profeta pela segunda vez, já sabe, não é para fazer assim, porque o outro pega no dedo e quebra. Dedo de profeta é assim, apontando para o céu. Aí faz assim, aí faz assim. Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: não esqueça de orar, mas faça a sua parte. Tem que orar, irmão, mas tem que fazer a sua parte. Tem que orar, mas tem que fazer a sua parte. O que é que você está fazendo? Pastor, eu estou orando. Emprego? Não, aí eu não estou procurando não, estou esperando que o anjo mande. Pastor, meu filho, como é que você está? E o casamento? Não, pastor, eu estou orando. Está orando, filho? Estou. Então tira aquele negócio do Instagram, solteiro, graças a Deus. Bota lá, disponível. A procura do vaso. E que seja um vaso abençoado. Cheio de óleo. Faça a sua parte. Pastor, eu estou esperando uma promoção na empresa. Meu filho, Só que lá eles só promovem quem tem curso superior. E você? Tem curso? Não. Está fazendo? Não. Ô santo. Faça a sua parte. Faça a sua. Pastor,
o mercado está ruim. Tá tudo parado. Eu estou vendo, realmente está. E como é que está? Não, pastor, tal. Está fazendo uma mídiazinha paga nas redes sociais? Não sou muito afim de rede social, não. Você não é, mas 200 milhões de brasileiros tem. Você vai no aeroporto, todo mundo assim, ó, nas redes sociais. Você vai nas clínicas, eu vou para os médicos, chego nos médicos, eu olho todo mundo assim. Ontem, eu e a pastora, nós fomos lá, a pastora correu 5 quilômetros lá na maratona lá do Cabo. Está toda quebrada, mas correu. Correu 5 quilômetros lá na maratona. Quando a gente chegou, eu falei, amor, vamos jantar fora? Ela falou, bora. Não, primeiro eu perguntei para ela, está com fome? Ela falou, não. Eu falei, tá não? Falou, não. Eu falei, tem alguma coisa em casa para comer? Não. Aí eu falei, e você, quer comer fora? Ela, estou com fome. Estou com fome. Aí eu falei, então tá bom, vamos comer fora, vamos. Eu digo, vamos ali no churrasquinho. 2 espetinhos, um para mim, um para tu. Ela falou, espetinho, gostei, faz tempo, a gente vai, bora, vamos pro espetinho. A gente foi pro espetinho, jantar fora. Botamos lá, chegamos lá, botamos o espetinho na mesa, a gente começou a comer o espetinho, e quando eu olhei de lado, os casais tudo no celular. Quem sabe se naquele momento um daqueles visse a mídia da tua empresa e dissesse, estou precisando, já marcava. Mas você quer que Deus abençoe. E está até orando. Mas a pergunta é, está fazendo a sua parte? Para que a realidade mude? O que você está fazendo? Está visitando? Batendo na porta? Mandando panfleto? Não, pastor, estou esperando. Ana foi lá, se Deus muda a minha realidade. Mas ela se quebrantou tanto que o profeta achou que ela estava bêbada. Ela estava quebrantada, se derramando em lágrimas, buscando ao Senhor. Volta para casa. O que é que Ana precisa? Um filho. O que é que ela faz? Tem relação com o marido. E aí Deus abençoa e ela engravida. E a Bíblia diz que ela engravidou. Versículo de número 20. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel. Diga Samuel. Que significa ele é Deus. Ela deu o nome de... Eu posso falar uma coisa bem baixinho aqui, só entre nós? Sim ou não? Eu vou até pausar aqui, deixa eu pausar aqui o relógio, que falta 2 minutos. Quando eu estava lendo esse texto, sabe o que me incomodou? A gente sempre apresenta crianças aqui em cima. Eu posso, se eu falar o que eu vou falar, o que me incomodou, você não fica chateado comigo, não? Eu só vou falar se aqueles que concordarem continuarem sentados. Pronto, todo mundo concordou. Ana teve um filho e colocou o nome dele de... Ele é Deus. Hoje em dia, os crentes estão tendo filhos e botando o nome dos filhos, William, Highlander, Neymar. Irmãos, estão dizendo que a Inglaterra está virando um país muçulmano. Por quê, pastor? Porque os filhos que estão nascendo lá são tudo Muhammad. Os muçulmanos botam o nome dos filhos, nomes muçulmanos do Alcorão.
Eu não gosto do meu nome. Ezequias significa a força dele vem de Deus. Tem um nome, um significado fantástico. Foi meu avô que deu. Meu avô foi pastor nas Assembleias de Deus. Um nome fantástico. A força dele vem de Deus. Meus 2 filhos têm nomes bíblicos. Gabriel, homem de Deus. Jonatas, presente de Deus. Aí o povo bota Enos, Enzo. Se você já botou o nome do seu filho assim, beleza. Não se sinta ofendido com o que eu estou dizendo. Mas o nome do seu filho também pode glorificar a Deus. O nome bíblico. É claro que você não vai botar Onesíforo. Tem 2 meninas na Bíblia que eu acho lindo o nome. Trifeno e Trifosa. São 2 irmãs na Bíblia. Imagine, PH. Você com uma Malusa tendo 2 meninas. Como é que ela vai se chamar, PH? Trifena e Trifosa. Não cabe, né? Não dá. Mas tem Isabel. Tem Ana. Tem Joana, que é de João. Esté. Ruth. Rebeca. Não precisa ser Trifena e Trifosa. Mas tantos nomes. Parece que os nossos bisavós eram mais crentes do que nós. Porque mesmo sendo católicos, era Maria, João, Pedro, José. Nós estamos perdendo isso. E quando eu estava lendo isso, Deus disse, vai e fale isso. Porque a igreja está perdendo isso. Você é rico aqui. Davi. Arão. José. Josué. Elias. Eliseu. Jonatas. Gabriel. Joel. Gente, nós temos tantos nomes bonitos. Para que botar Neymar? Por favor. Então, ela chega e Deus, ela diz, o nome dele é Samuel. Porque quando todo mundo chamar pelo nome dele, Samuel vai dizer, só o Senhor é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus que faz o milagre. Ele é Deus que realiza a promessa. Ele é o Deus do mistério. O Deus do ontem, o Deus do hoje e o Deus de eternamente. Ele é Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tem muita gente que já ficou longe dele, mas ele hoje trouxe você para perto. Muita gente que já se perdeu dele, mas ele trouxe você para junto dele. E Ana, quando foi clamar e fez a parte dela, o Senhor fez a parte dele. Se tem oração, ação, Deus age, Deus opera, Deus vem, Deus realiza. E Ana fez a entrega. A Bíblia diz que o menino cresceu. Nasceu Samuel. E Ana o amamentou. Versículo de número 23. Eucana, seu marido. Verso de número 22, ela diz ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor. E aqui ela conta para Eucana. Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor. E eu preciso lhe contar uma coisa, o que é? Eu vou entregar ele ao Senhor. Eu imagino o amor daquela mulher pelo aquele menino. Eu imagino o amor daquela mulher pelo aquele menino. O quanto que aquela mulher amava aquela criança. Aquela criança foi a cura da sua alma, da sua dor,
da sua depressão. Aquela criança foi o fim do seu estigma de maldição. Aquela criança era a resposta de Deus à sua vida. O clamor das suas orações, as respostas de Deus àquela mulher. Como aquela mulher amava aquela criança. Mas ela olhou para Eucana e disse: eu vou entregá-lo. Ele não ficará mais comigo. Eu vou dar ele para Deus. O que é de tanto valor para você? O que é tão especial para você? Deus está esperando se isso você vai entregar. É o seu tempo. Ele é mais precioso dado à empresa do que ao Senhor. Ele é mais precioso dado aos homens do que a Deus. Ele é mais precioso dado aos negócios do que a Deus. O que é mais precioso? É os recursos? É mais importante você poupar, guardar e cuidar para que, sei lá, a crise que está chegando aí, do que uma oferta ao Senhor? O que é mais precioso? O que é tão importante? Eu quero dizer, eu vou entregar ele ao Senhor. Ana disse, eu vou entregar ele ao Senhor. Disse para Eucana. Verso 24. Depois de ter o desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa em Siló. O menino ainda era muito pequeno, entre seus 5 e 7 anos aproximadamente. Era quando se entregava. Foi assim quando Joquebede levou Moisés para a filha de Faraó, mais ou menos seus 5 anos. Depois de terem sacrificado, levaram o menino a Eli, e Ana disse, verso 26, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. 28, por isso, entrego ao Senhor, por todos os seus dias, ele será dedicado ao Senhor. E então eles adoraram ao Senhor, quando entregaram o menino. E Ana deu o que ela tanto buscou. Ela entregou o que era mais precioso para ela. Ela devoltou ao Senhor o que para ela era extremamente importante. Ela não teve reservas para com Deus. A entrega foi total. E ela deu tudo. Capítulo 2. Versículo de número 21. O Senhor abençoava Elcana e a sua mulher. Capítulo 21. 20, ok. 20. O Senhor abençoava Elcana e a sua mulher. Que o Senhor dê a você filhos desta mulher, e em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Foi ali, Eli disse para Ana e para Eucana: o Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. E tudo que vocês entregaram, Deus devolva para vocês. Versículo de número 21. E assim o Senhor abençoou a Ana, e ela engravidava, e teve mais 3 filhos e 2 filhas. E teve mais quantos? O total de
Ela deu quantos? 1. Deus deu quantos a ela de volta? Ninguém vence Deus no dar. Nesses meus 19 anos de ministério, 16 anos como pastor desse lugar, eu tenho visto isso. Ninguém vence Deus no dar. Ana entregou Samuel e recebeu 5 outros filhos. Agora, sabe o que é que eu acho engraçado? É que Ana gera Samuel e ela espera entre 5 e 7 anos para levar Samuel a Eli, porque o texto diz, quando a desmamou. E essa é uma expressão utilizada para quando a criança alcançava 5 anos. Se ela alcançou 5 anos, mas a entrega só seria no ano que vem, 6, 7 anos. Os principais comentaristas dizem que foi entre 5 e 7 anos que Samuel foi entregue. Deus esperou 7 anos para ver se Ana ia entregar. Ele ficou olhando e disse assim, de palavra, o inferno está cheio. Eu quero ver se vai acontecer. É claro que Deus sabia, mas era preciso que todo mundo em volta visse. É claro que Deus sabia, mas era preciso que Elcana testificasse. É claro que Deus sabia, pela sua onisciência, mas era preciso que os anjos também vissem, porque anjos não é onisciente. É claro que Deus sabia, mas os céus precisavam testificar, porque os céus não são oniscientes. Deus sabia, mas tudo em volta não. Então Deus esperou 7 anos para que a entrega se cumprisse. E quando entregou, versículo seguinte, e Deus abençoava, e ela engravidava. E parece que o texto diz, e ela engravidava, mais ou menos assim, tinha um menino, vinha outro, 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 que era para ela poder logo desfrutar logo dos 5 pivetes. Sabe por que não está multiplicando? Porque você não está entregando. Sabe por que não está vindo de montão? Porque você está fazendo a entrega assim, ó, de pitadinha. Ou mergulha. Ou vai continuar de migalha em migalha. Quando eu estava orando e lendo esse texto, eu entendi porque que algumas coisas ainda estão travadas em minha vida. Quero nem saber da sua, falando da minha, porque Deus primeiro fala comigo. E quando eu estava lendo, eu entendi algumas coisas. Eu entendi onde eu estava errando. Eu entendi que eu precisava ser liberal com meus 2 filhos, que eu acho que eu segurei muita corda. Eu entendi que eu precisava ser liberal com a minha esposa. Eu entendi que eu precisava ser liberal com a minha casa e ser liberal com a casa de Deus. Porque eu sei que ninguém vence Deus no dar. Quando você entrega, o Senhor tem 5 vezes mais esperando para você. Agora isso é só para quem crê. E quem crê fica de pé. Só para quem crê. Deus tem muito mais para você. Deus tem mais para você. Se levante, se estique. Passei 1h20 falando. Sei que você está cansado. Dê aquela esticada. Isso. Se prepare. Agora, mais uma vez, eu fiz 2 vezes. Uma foi a oração. A outra foi faça a sua parte. Agora a terceira. Quem trouxe dedo de profeta aí? Dedo de profeta. Já sabe, não é assim. Assim é dedo de acusador. Profeta é assim, para apontar para o Senhor. Então agora vira a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus
tem 5 vezes mais para você, para sua casa, para sua família, para o seu negócio, para os seus sonhos, para a sua história.